Agora eu vou fazer o desinterio aqui do chifre sílica, né? A gente vai tirar ele, né? Daqui tem um pouco de... tá enterrado. Aqui, ó, o sílica aqui, né? Como é que a gente desenterra, ó, o bambu verde, né? Ele fica nessa coloração, né? Aqui, ó, tá a terra, ó, onde a gente colocou, né? Esse é feito com o bambu, né? Agora eu vou mostrar como é que tira, né? Daqui. A gente vai ter que pegar uma faca, né? Eu vou pegar a faca pra gente tirar ele daqui, né? Tirar ele daqui e colocar no balde, né? Preparado. É só desenterrar. E quem não quiser pode deixar enterrado até a hora de utilizar. Só que se preparado, o melhor é tu desenterrar e colocar no sol. Eu vou mostrar como num vidro, né? Num vidro de conserva. Aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente pega um balde desses, né? Ó, as mãos sujas ainda de arrancar o chifre sílica. Um balde desses de 10 litros, né? De água. A gente tira essa terra de cima. Né? Com uma faquinha. Esse daqui eu coloquei bastante terra. A gente tira com o auxílio de uma faquinha, né? Aqui. A gente vai pegar e rachar, né? Aqui a gente vai rachar o bambu para tirar a sílica. Como esse daqui não precisa, ó. Ela tá dentro ali, né? E a gente vai tirar fácil, né? O bambu, a sílica aqui do bambu. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro de um vidro de conserva, né? Aqui dentro desse vidro de conserva, ela vai depois ser pendurada no sol, né? Sempre tem que pegar o sol. Aqui, ó, tá o bambu rachado, né? Aqui. E a gente vai colocar ele aqui dentro, né? A quantia a se utilizar, né? Para um balde desses, é esse tantinho aqui. Ó, para um balde desses, é uma pontinha de faca. Esse, para um balde de 10 litros, é uma pontinha dessas de faca, ó. Então, lembrando, para um balde desses, é esse tantinho aqui, dessas facas normal aqui, uma pontinha de faca, ó. Eu uso uma faca sempre porque é uma medida perfeita. Pode ser uma pontinha de uma colher, mas é bem pouquinho. Ó, a gente misturou ele aqui, né? A gente dinamiza por 1 hora, fazendo círculos. A gente dinamiza por 1 hora, fazendo círculo nesse sentido. Quando formou esse redemoinho ali no meio, que é chamado de vórtex, a gente inverte. Por 1 hora, fazendo esse processo. Por 1 hora. Depois a gente inverte. A pulverização tem que ser fina. A gente não pode colocar muito desse preparado, né? Por quê? Porque ele tende a dar muito calor e luz para a planta. É como se tivesse um calorão excessivo na planta. E o que que acontece? Depois eu vou mostrar o resultado que fez nas plantas, né? Da força que ele tem,
se tu coloca um pouco demais. Então lembrando, 1 hora mexendo assim, quando formou o vórtex, inverte. Então esse é o preparado, é pulverizado com uma máquina para passar uma névoa fina, sempre lembrando. E agora eu vou mostrar como é que passa, né? Tem que ser de manhã, nunca esqueça, de manhã, porque de tarde é só para maturação, né? Quando a gente quer implementar resistência e luz é de manhã, e de tarde é para implementar maturação. Agora eu vou mostrar como é que se passa, né? Como eu já mostrei como é que fabricava o chifre sílica, né? Como é que dinamizava todo o processo, né? Agora eu quero mostrar, né, uma outra coisa, né? Que são duas coisas que vão mostrar. Eu vou mostrar, né? 3 na realidade. A primeira, antes de vocês dinamizar o esterco, vocês têm que fazer uma proteção. Não necessariamente pode ser óculos e um pano, né? Não, ele não é tóxico. Só que pessoas sensíveis, né? Elas têm o problema de, como eu, né? Ter muita queimação se o vento virar e ele pulverizar no rosto, né? Então o que eu faço? Uma coisa simples que todo mundo consegue é uma garrafa PET, né? A gente faz tipo uma máscara. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tu corta o fundo da garrafa PET aqui e abre ela, né? Tu corta assim e assim, ó. E assim. Então ela abre, ó, para colocar no rosto, né? E tu amarra uma cordinha aqui em cima. Isso daqui é uma forma simples para aplicar o sílica. Por que disso? Porque na pele, pessoas sensíveis, né? Eu tive já algum problema relacionado a esse preparado porque eu tenho a pele muito sensível. Eu sou um ser muito sensível, né? E o que acontece? Eu não posso pegar o sílica na mão, a água do sílica racha tudo meus dedos. E no rosto, um dia eu fui passar, porque o preparado biodinâmico é água com o preparado, né? Não é nada tóxico. Eu, sem querer, virou o vento, né? Ele entrou no olho, né? Porque ele não é tóxico em si. E entrando no olho, ele deu sintomas de tipo de uma conjuntivite por 3 dias, né? Então, o bom, né, é a gente cuidar, né? Principalmente cuidar no aspecto de não cuidar para não pegar na pele, né? Ele é muito sensível. É como se fosse passar areia pura na pele e esfolar a pele, né? Ou jogar no olho. Então sempre fazer uma proteçãozinha, pode ser até um óculos, né? E um pano, né? Só que o óculos embaça demais, então eu fiz essa proteçãozinha aqui, né? E outro aspecto, né? É a vareta aqui de pulverizar, de preferência bem longa, né? Uma extensão longa. Por quê? Porque ela vai ter que ir em cima da copa da planta, ó. Tem que ser em cima. Se não for em cima, nem adianta passar, né? Tem que ir para cima da copa. E o que acontece? Tá escuro, não dá para enxergar porque é cedo, né? Ainda eu atrasei a pulverização, porque é no clarear do dia ainda, né? Mas só para filmar essa pulverização, a gente já vai passar aqui. Apolosquei dando doença. Imagina só que clima cagado que nós temos aqui. Eu vou mostrar como é que faz a pulverização, né? Só que antes disso, eu vou colocar minha máscara, né? Porque se pegar no olho, babau. 3 dias é sintoma de conjuntivite.
Aqui, ó, ele tem que ser em cima, bem em cima, e não precisa molhar a planta. É só passar por cima. O segredo é passar por cima. Então, passando por cima, né, não precisa pulverizar a planta, é só por cima. É dando aquela névoa por cima, ele vai assentar na folha e é isso que dá resistência e as forças do calor e da floração, né? Calor e luz, né? É essas duas forças que ele agrega, esse preparado, né? Ele é um dos melhores preparados na biodinâmica para dar resistência à planta, né? Ele dá uma resistência fenomenal. Então, lembrando, sempre acima da copa, ó, a copa está aqui acima, então não tem problema de queimar ou coisa do tipo, e sempre passando antes do sol nascer, né? Eu atrasei um pouco porque aqui o sol nasce às 8, né? Agora são 6 da manhã, né? Eu tive que esperar clarear o dia para poder filmar, porque senão ninguém enxergava nada, né? Então, sempre lembrando, passando em cima, não precisa pulverizar, não se faz isso, e sim em cima. E lembrando de sempre ter uma proteção, né? Preferencialmente luva, né? E uma máscara para não dar problema, né? Então, esse é o preparado sílica, né? O preparado chifre sílica, o 501, né? E é assim que se aplica ele. Como eu já expliquei ali como dinamizar e fazer todo o processo, né? Agora eu vou explicar duas coisas, né? A primeira, né? A primeira é que nunca se deve passar em plantas novas, novas que eu digo plantas recém-semeadas, né? Que estão crescendo. Esse é o momento de passar o esterco. Por quê? Porque ele agrega floração e calor na planta. Então a planta vai florescer minúscula. Não se deve ele para o crescimento, não que na uva ele vá parar o crescimento, não, ele aumenta o crescimento. Só que assim, por causa do efeito dele de dar calor à planta, por exemplo, o milho que está nascendo, né? Se a gente passar o sílica, a tendência dele frutificar baixinho, não desenvolver o pé, é maior, né? Então, o sílica, ele é passado em plantas já adultas, né? Adulta, modo de dizer, ela em fase antes de florescer, né? E outro fator, né, interessante do sílica é ele vai agregar resistência à planta contra doenças, né? Qual é então sempre passar na planta que é pré-floração, né? Pré-floração, nunca passar na floração dela, né? Num estágio assim é que se passa o sílica para prevenir doença. Não vai focar porque tá escuro, né? Aqui, ó, ali no pré-floração, né? Porque na floração ele aborta a floração, né? E o que acontece? Que é a fase que dá doença, é a pré-floração na uva, né? Ou em qualquer planta. Ah, mas na uva eu não posso passar dela pequena? Pode. Pode, porque a uva a gente propaga de galho. Uva de semente, não. Uva de semente tem que esperar ela ficar maior. Nunca pode passar em uva de semente pequena. Tem que ser, esperar ela desenvolver para depois passar o preparado, né? Então, sempre lembrando, o preparado tem que ser passado em data, né, que de preferência chuvoso, né, assim. Quando tá chuvoso, de manhã cedo, pode passar que não tem problema. E em data chuvosa, ele tende a penetrar mais na planta, né, incrível. E se a gente observar essa planta aqui,
né? Ó, vai demorar alguns dias. Possivelmente daqui a 3, 4 dias ela tá na floração já. Por causa do sílica, ele acelera o processo, ele dá calor à planta. Ele agrega uma força muito do calor na planta, né? E o que que acontece? A gente tem que sempre lembrar, nunca passar em planta recém-semeada, né? Tem que esperar ela ficar maior, né? Da metade do ciclo até a floração, né? da planta. A uva não tem problema, brotou, tu espera ela ter um palmo, nem precisa um palmo, tu já pode pulverizar o sílica, né? Desde o galho pequeno até maior. Ele vai agregar, porque a uva já está adulta, a gente propaga o galho, né? Tem que lembrar sempre isso. A propagação do sílica, a utilização do sílica, ele se dá na uva porque ela já é uma planta adulta. Agora, em outras culturas, tipo milho, feijão, a gente tem que esperar ela ficar maior.